Meus irmãos e irmãs, muita paz a todos. É mais uma vez, com muita alegria, que estamos aqui para estudarmos a doutrina espírita, essa doutrina consoladora, essa doutrina que tanto nos instrui, tanto nos auxilia a prosseguirmos nossa jornada nesse plano de provas e expiações, cada vez mais entendendo o porquê de tantas adversidades, de tantas dificuldades, mas também de tantas consolações nessa vida que aqui levamos. E hoje nós temos um tema muito interessante para estudar, já que estamos próximo da virada do ano, do início de um novo ano, e deixando para trás um ano particularmente complicado. Não só pelas situações naturais que nos acontecem, mas essa pandemia que nos assola a todos, que nos incomoda e que para muitos traz momentos de extrema dificuldade. Estamos todos desejosos de um ano diferente, de um ano que seja renovado e trazendo novas alegrias para todos nós. Por isso, vamos trabalhar hoje esse tema, Ano Novo, Velhos Costumes. E aí a gente começa a nossa reflexão trazendo uma frase de Albert Einstein, em que ele disse: insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Vou repetir. Insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E é exatamente por essa reflexão que a gente começa a olhar esse ano novo. Ou seria um novo ano? Ou seja, um ano novo é o ano que vai vir com um calendário novo e com todas as novidades naturais para essa nova jornada. Mas será verdadeiramente um novo ano? Um ano renovado? E isso, como a frase que acabamos de dizer, requer uma mudança de hábitos. A gente não pode querer que aconteçam situações diferentes se nós agirmos da mesma maneira. E mudança, ela exige esforço. Não mudar é sinal de fracasso. E quando eu falo isso, eu sempre me lembro, como exemplo, as competições de Fórmula 1. Competições essas que exigem que as equipes, que os pilotos se renovem a cada ano. Para eles, não mudar é sinal de fracasso. Se uma equipe utilizar num ano o mesmo carro que usou no ano seguinte, certamente isso vai ser sinal de fracasso. Por quê? Porque as equipes evoluem, ou seja, o design dos carros evolui, a aerodinâmica evolui, os pneus evoluem, os motores evoluem, o próprio piloto evolui à medida que ele se aperfeiçoa fisicamente, já que uma corrida de Fórmula 1 exige um desgaste físico muito grande. Então, se não houver uma renovação, se não houver uma transformação, se não houver uma atualização nos procedimentos, em todas as circunstâncias que envolvem a corrida de Fórmula 1 ou a preparação de uma equipe, certamente essa equipe será dada ao fracasso. Então, renovar exige esforço. Não é? Ou seja, para que hajam novos projetos, seja na estrutura do carro, na estrutura do pneu, na aerodinâmica, ou seja, na própria estrutura física do piloto, é preciso que haja um esforço. É preciso que seja empreendido um trabalho para que se consiga atingir novas metas. E a partir do momento em que ocorre essa transformação, certamente ocorrerão resultados diferentes
Então é importante a gente entender, né, essa colocação, que ela é muito importante. Mudar exige esforço. Não mudar é sinal de fracasso. E nós somos seres em transformação. Nós somos seres em renovação, né? Eu costumo dizer sempre o seguinte: se eu mostrasse para vocês, né, fotografias do meu primeiro ano de vida, ou do momento do meu nascimento, e uma fotografia de cada ano até a data de hoje, eu mostraria 63 fotografias para vocês diferentes. Por quê? Porque a cada ano o meu corpo foi se transformando. Ele esteve diferente a cada ano. Mudanças naturais no processo de crescimento e envelhecimento da estrutura física que nós, espíritos, ocupamos quando estamos nesse planeta. Então, a renovação é algo absolutamente natural. E é preciso que nós olhemos para dentro de nós, né? E aí isso passa por autoconhecimento, para que nós interpretemos as nossas ações diante de tudo que nós vivenciamos, para que podemos analisar os pontos positivos, os pontos negativos, aquilo que a gente precisa efetivamente mudar. Por quê? Porque precisamos evoluir, porque estamos num mundo que evolui cotidianamente, né? Um exemplo é esse que nós estamos vivenciando agora, diante de uma pandemia que colocou a todos nós nos nossos lares, né? Nos colocou numa condição de isolamento, mas nem por isso nós deixamos de cumprir nossas atividades. Atividades em home office, para muitas empresas, atividades no ensino à distância, nas escolas, e atividade nas palestras, nos estudos e até nas reuniões, no caso das instituições espíritas, para que nós não paremos as nossas ações. Vamos continuar? Sim, porque estamos usando uma nova tecnologia. Uma tecnologia que não é nem tão nova assim, mas para muitos de nós ela estava inacessível. Ela já existia, mas nós não fazíamos uso. À medida que nós precisamos, à medida que a necessidade nos impõe, e a necessidade é uma grande alavanca nesse processo de transformação, haja visto que grandes mudanças se fizeram necessárias ao longo da história da humanidade, e grandes transformações aconteceram quando? Quando aconteceram grandes conflitos. As grandes guerras foram determinantes de grandes transformações. Por quê? Porque havia a necessidade. Ou o homem mudava, ou ele perdia a guerra, ou ele criava novas armas, novas estratégias, novas formas de lidar num campo de batalha com o seu adversário, ou ele perdia batalhas. Então as guerras sempre foram determinantes de grandes inovações, principalmente inovações tecnológicas. E aí a transformação vai acontecendo, a evolução vai acontecendo. Ainda que aconteça, né, de uma forma tão negativa numa guerra, mas a energia atômica, por exemplo, que foi utilizada na Segunda Guerra Mundial para lançar 2 bombas atômicas no Japão, matando mais de 200 mil pessoas, ela atualmente é usada para salvar vidas, né? A energia atômica é utilizada, por exemplo, no tratamento do câncer, né? E em várias outras situações onde ela salva vidas. Então, as inovações, as criações, o desenvolvimento de novas tecnologias, ela é criada a princípio, né, em momentos de dificuldades, de guerras, mas certamente, com o tempo, ela vai sendo usada para causas mais positivas, né, em prol do benefício da humanidade. É uma coisa interessante, né? Porque quando esse processo de transformação ocorre, quando nós olhamos para dentro de nós e percebemos que nós precisamos mudar, nós estamos, nesse momento, sendo os construtores da nossa própria obra. Esse é um conceito importante que a doutrina espírita nos transmite. Nós somos os únicos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. Portanto, nós somos construtores da nossa própria obra. E somos nós, né? Então, é importante ter essa consciência, né? Como Jesus nos disse, né? A cada um segundo suas obras. Essa mensagem dita pelo Divino Rabi já nos apontava a importância de nós conhecermos verdadeiramente quem somos,
né? O que fazemos de bom, o que fazemos de ruim e o que precisamos trabalhar no nosso comportamento para que sejamos verdadeiramente homens e mulheres de bem. E isso passa por uma série de situações, né? É muito difícil nós olharmos para dentro de nós olharmos para o espelho e reconhecermos ali uma pessoa com orgulho, com egoísmo, com intolerância, com vaidade e com tantas outras características negativas para as quais muitas vezes nós praticamos sem nos darmos conta, né? Mas nós temos ainda muito de orgulho, muito de egoísmo, muito de vaidade dentro de cada um de nós. Muitas vezes permitimos que esses sentimentos aflorem, né? Muitas vezes de forma agressiva, mas somos os responsáveis por essas atitudes. Precisamos reconhecer verdadeiramente quem somos e, a partir daí, promover essa transformação. E isso passa por uma aceitação. Nós precisamos aceitar e amar quem somos, para que nós possamos promover isso. Nós precisamos ter gratidão por aqueles que nos criticam. Isso é algo muito difícil, né? Os nossos críticos são pessoas que contribuem, que nos ajudam a enxergar aquilo que nós normalmente não enxergamos, né? E trabalhar nesse mundo, trabalhar aqui num sentido muito amplo, né? Ou seja, não é só aquela atividade remunerada, mas todas as atividades que nós desenvolvemos, né? Sejam ligadas ao trabalho remunerado que nós temos, sejam as nossas atividades pessoais dentro de casa, até mesmo o lazer. Normalmente, nós encontramos muita dificuldade, porque um dos maiores problemas nossos é a administração do nosso tempo, né? Quantas vezes a gente diz assim, eu não tenho tempo para isso, né? É estranho ouvir essa frase, eu não tenho tempo, mas todo mundo tem o mesmo tempo. Por que eu tenho tempo, o outro não tem tempo? Isso passa pela capacidade que nós precisamos de ter de administrar o nosso tempo, de administrar as nossas atividades, de identificar aquilo que realmente é prioridade. Se eu tenho num determinado dia 10 tarefas para realizar, se eu consigo dimensionar essas tarefas e vejo que em 24 horas elas não cabem, até porque nessas 24 horas, parte dela eu vou passar dormindo, então eu tenho que saber definir que a tarefa A, B, C ou D eu vou conseguir fazer, as outras eu não vou conseguir, e aí eu vou me reprogramar para isso, e aí eu vou postergar aquelas que podem ser colocadas para um dia à frente, 2 dias à frente, e vou dar prosseguimento àquelas que eu preciso, que eu necessito, que existe realmente um comprometimento maior que elas aconteçam naquele dia. E essa administração passa por uma série de situações também, nós precisamos aprender a ouvir. Nós temos uma dificuldade muito grande para ouvir as outras pessoas, né? Ouvir, refletir, né? Emmanuel uma vez disse para Chico, se te elogiarem, não ligue. Se te criticarem, despreze. Ou seja, a gente precisa receber aquilo que vem de encontro de uma forma positiva, né? Quando Emmanuel diz isso para Chico, ele não está querendo dizer, na verdade, que ele deva não ligar para tudo que acontece, mas é não dar o ouvido da preocupação, mas o ouvido da reflexão, para que a gente possa entender o que está acontecendo à nossa volta, para que nós possamos agir de uma forma correta, concreta, efetiva e realmente eficiente para lidar com as adversidades, com as dificuldades. Imagina se os pesquisadores trabalhassem de forma desesperada na construção da vacina para o Covid-19, que é esse grande mal que nos assola nesse momento. Existe todo um trabalho que ele é ágil, mas ele não é um trabalho desesperado. Ele não é um trabalho feito às pressas, sem coordenação. E a doutrina espírita nos coloca, através dos ensinamentos de Jesus, a prática do amor, do perdão e da caridade, que nós precisamos colocar em prática nas nossas ações diárias, nas diversas situações. Para quê? Para que possamos dar prosseguimento ao nosso processo de evolução espiritual. A nossa passagem por esse plano físico,
É uma passagem que tem como prioridade a nossa evolução. Tanto a nossa evolução intelectual, quanto a nossa evolução moral. A nossa evolução intelectual normalmente é entendida de uma forma muito clara, mas a nossa evolução moral nem sempre tem a atenção que deveria ter. Por isso, os nossos estudos, as nossas leituras e o Espiritismo é extremamente fértil nesse processo de educação, né? Nós temos uma literatura vastíssima, não só o Pentateuco, construído por Allan Kardec, os 5 livros básicos, mas toda uma literatura que nós temos, né, de autores diversos, de espíritos, né, através de Chico Xavier, através de Divaldo Pereira Franco e tantos outros autores que nos trazem com os médios que se apresentam para que nós possamos verdadeiramente conhecer não só o plano espiritual, mas também o plano físico que nós vivemos e as relações que existem entre eles. E aí eu lembro mais uma frase de Albert Einstein, para concluir a nossa reflexão nesse primeiro momento, em que ele diz: existe uma força mais poderosa que a eletricidade, o vapor e a energia atômica. É a vontade. Vou repetir. Existe uma força mais poderosa que a eletricidade, que o vapor e a energia atômica. A vontade. E é exatamente essa vontade que precisa ser plenamente compreendida, entendida e praticada, para que nós possamos promover essa transformação tão desejada, para que nós passemos para o ano novo e ele seja verdadeiramente um novo ano, um ano de transformações, um ano de situações melhores, criadas a partir das nossas ações, dos nossos procedimentos diante de nós mesmos e diante do próximo. E aí a gente passa por uma situação que é o desejo de todos nós, que é a felicidade. Todos nós queremos ser felizes. O problema é o que é felicidade para cada um de nós. Felicidade para o doente é a saúde. Felicidade para o desempregado é um novo emprego. E cada um de nós vai olhar a felicidade de uma forma diferente, de acordo com as suas intenções, com as suas necessidades, com os seus interesses. Por isso, nós precisamos olhar pelo olhar do Cristo, pelo olhar de Jesus. E quando ele nos diz amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas, ele está nos dando o caminho dessa felicidade, desse processo de transformação e renovação que todos nós devemos ter. E aí eu começo a nossa última etapa com uma reflexão muito interessante que está no livro Sendas Luminosas, psicografia de Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, e que ela intitula O Mundo e Jesus. E esse texto vai nos levar a refletir que situações são essas, né? Por que essa dualidade, o mundo e Jesus? E é uma reflexão interessante para que nós possamos promover essa transformação tão desejada por todos nós. E ela começa dizendo assim: na atual conjuntura humana, a opção por Jesus constitui um desafio de grande porte. Optar por Jesus é um desafio de grande porte? Por que será? Não é tão... Mas optar por Jesus não é dizer: Jesus, eu aceito e pronto, e tudo se realiza? Será que é só isso? O mundo e Jesus são duas as opções diante do ser humano. O primeiro agrada, é devorador, envolve e passa rápido. A sua existência é irreal, embora necessária para o desenvolvimento e a evolução do espírito. Que colocação tão interessante, né? O mundo e Jesus. O primeiro, o mundo, agrada. Claro, né? Viver no mundo tem momentos que nos agrada, e principalmente aquelas pessoas que são extremamente ligadas à matéria, à materialidade das coisas, né? E aí ela coloca uma situação que eu acho sensacional, quando ela diz: é devorador.
Por que esse mundo é devorador? E aí eu sinto o exemplo que a gente está vivendo no dia de hoje, né? Dia de Natal, dia 25 de dezembro, que nós tivemos há pouco. O que mais lembra o dia 25 de dezembro, Natal? Para a grande maioria das pessoas, Papai Noel, presente, árvore de Natal e rabanada. Quando a gente pergunta à maioria das pessoas, aquilo que de imediato ocorre são os itens materiais ligados a uma data que, na verdade, tem um aniversariante. A data é do aniversariante. E não desse sentido material que enche shoppings para comprar presentes, que enche as ruas de gente, mesmo quando estamos no meio de uma pandemia. Por isso, Joana nos diz, o mundo é devorador. Ele nos devora à medida que ele nos envolve, à medida que ele nos mostra situações que são fáceis, que são prazerosas, mas que são absolutamente fúteis. E ela ainda diz mais, envolve e passa rápido. E como passar rápido? Né? Nós que já temos uma certa idade, quando olhamos para trás, caramba, mas há pouco tempo eu estava jogando bola na rua, ou eu estava brincando de boneco, ou eu estava na escola, e hoje eu já estou quase me aposentando ou aposentado. Já passei por uma vida de 50, 60, 70 anos e parece que foi um flash. E realmente é, né? Para nós que somos espíritos infinitos, né? Passar por uma vida de 50, 80, 100 anos é, na verdade, um tempo muito pequeno. E Joana continua dizendo, a sua existência é irreal, embora necessária para desenvolvimento e evolução espírita. Ela é irreal porque o plano físico poderia deixar de existir sem problema nenhum e vai deixar de existir, né? Nós sabemos que o planeta ela tem um tempo finito, embora necessária. Nós precisamos passar por esse plano físico. O plano físico é necessário para o nosso processo de transformação, para o nosso processo de evolução. Porque aqui vivenciamos as aflições, as dificuldades, as necessidades e nos aprimoramos intelectualmente e moralmente também. Por isso ela é necessária para o desenvolvimento e a evolução do espírito. E aí ela vai falar da segunda, né? Jesus. O segundo transforma para melhor, suaviza-a e permanece. Sua proposta é libertadora. Engrandece e aprimora para sempre. O mundo é meio, Jesus é meta. Então, por que é que Jesus transforma para melhor? Porque ele nos apresenta um mundo onde existe o equilíbrio, o amor, o perdão, a caridade, onde efetivamente o nosso desenvolvimento moral vai nos colocar numa condição melhor. Suaviza e permanece. Suaviza porque nos ensina a compreender as dificuldades que nós vivenciamos e permanecer com mais equilíbrio, com mais qualidade de vida num plano de provas e expiações. Engrandece e aprimora para sempre. E aqui o para sempre tem um sentido efetivo de continuidade, né? Após a morte do corpo físico, o espírito permanece e dá continuidade ao processo de evolução. E ela termina esse texto, esse parágrafo dizendo: o mundo é meio, Jesus é meta. O mundo é o meio pelo qual nós evoluímos, mas a nossa meta é Jesus, nosso guia e modelo. A verdadeira sabedoria consiste em eleger Cristo e melhorar a sociedade mundana, trabalhando os seus valores e santificando-os, de forma que o processo existencial se faça enriquecedor e infinito. Então, a verdadeira sabedoria é eleger o Cristo, eleger como nosso guia e modelo. É caminharmos para que um dia todos nós sejamos Cristos, porque Cristo não é o sobrenome de Jesus. Né? Cristo é um título. Cristo vem do grego Christos, que quer dizer o ungido, ou enviado, o Messias, no hebreu. Então, eleger o Cristo para melhorar a sociedade mundana. Elegê-lo como? Como nosso guia e modelo, pelos seus procedimentos, pelas suas atitudes, por todas as lições de amor e caridade que ele nos ensinou.
trabalhando os valores e santificando os valores morais principalmente, de forma que o processo existencial se faça enriquecedor e infinito. É aí que nós vamos dar continuidade efetivamente ao nosso processo existencial. As determinantes do mundo são a ilusão, o corpo, o ego, exatamente, né? O mundo é material e materialista. O homem olha muito para dentro de si, né? O corpo, né? As academias de ginástica proliferam, cada esquina tem uma, por quê? Porque cada vez mais olha-se aquele corpo bem definido, aquele corpo musculoso. O corpo é o símbolo do bem viver numa visão materialista, né? E as pessoas olham para dentro de si não para buscar o conhecimento, mas para fortalecer o seu ego. As de Jesus são a realidade, o ser profundo, a vida em plenitude, né? Ou seja, a realidade, porque a realidade é o mundo espiritual. E é isso que Jesus nos propõe. O ser profundo, o ser que olha para si como um espírito eterno em condições de promover a cada dia a sua elevação espiritual e viver cada vez melhor em busca da verdadeira felicidade. Ninguém chegará a Cristo, não é ao Cristo, ninguém chegará a ser Cristo sem a travessia pelo mundo. Assim como não sairá do dédalo das humanas paixões, do labirinto das humanas paixões, sem aspiração e atração dele. Ele é o nosso modelo guia, portanto, é ele que nos ensina. E quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chegará ao Pai senão por mim. Ele está nos dando a dica, né? Nos dando a informação necessária para que nós entendamos que tudo aquilo que ele nos ensinou são os verdadeiros procedimentos para que nós demos continuidade à nossa jornada evolutiva. E aí Joana conclui dizendo, utilizar-se dos recursos do século para amar e servir, lapidando as arestas e sublimando os sentimentos, eis como viver no mundo sem lhe pertencer. Então nós utilizamos os recursos do mundo como nós estamos utilizando agora a mídia para que possamos dar continuidade aos nossos estudos, mas com o objetivo de divulgar a doutrina, de amar e de servir, lapidando arestas e sublimando sentimentos, ou seja, olhando para dentro de nós os nossos equívocos, transformando-nos para um mundo melhor, para um novo ano e sublimando os sentimentos. E esse foi um ano onde particularmente tivemos muitas dificuldades. E o mundo nos apresentou, né? Se olharmos o aspecto do racismo, né? Mortes que ocorreram, como aquela nos Estados Unidos, nos faz refletir muito sobre a questão dos sentimentos que nós precisamos ter em relação ao próximo. E aí ele diz, eis como viver no mundo sem lhe pertencer. Nós estamos nesse mundo de passagem, não pertencemos a ele. Por isso, se nós queremos um mundo melhor, se nós queremos passar para o ano novo, tendo um novo ano, tendo um mundo diferente, tendo um mundo de mais equilíbrio, de mais amor, de mais perdão, precisamos refletir em toda a mensagem do Cristo. Precisamos efetivamente olhar para dentro de nós, nos reconhecermos como espíritos ainda em estágio evolutivo muito ruim, onde os nossos aspectos morais precisam ser transformados, assim como também os aspectos intelectuais, para que consigamos um dia sair dessa vida melhor do que aqui chegamos. Que possamos todos ter um ano de muita paz, que possamos reverter toda essa pandemia, para que possamos retornar aos nossos encontros presenciais e aquela troca de carinho, efetivamente, que nos caracteriza como seres de sentimentos. Por isso, que esse ano de 2021 venha com muita paz e muita saúde para todos. Que Deus abençoe a todos. Que tenham todos um ano de muita felicidade.